Obrigado, pastor. Obrigado à equipe de louvor por essa linda mensagem. Mais uma vez, bom dia a todos. Bom dia. Feliz sábado de novo. Feliz sábado. Gente, obrigado pela presença de todos. Eu conversei com várias pessoas aí, alguns pela primeira vez aqui hoje, outros já frequentam aqui e tudo, e outros são membros já aqui há mais tempo. Que alegria, que festa linda. Parabéns para esta igreja, parabéns para vocês. Nós vamos fazer agora uma meditação um pouco mais curta, porque a gente resolveu aproveitar o primeiro horário e explorar um pouco mais o assunto. E agora é uma reflexão sobre um tema importante. Só queria avisar que após a exposição da palavra, após o término do sermão, nós vamos ter que sair. Nós gostaríamos de ficar à porta, vocês sabem, cumprimentando, né, um por um e tal, mas não vai ser possível, não é isso, pastor? Porque senão a gente não chega a tempo na outra igreja. Então eu peço a compreensão de vocês por isso. E os que puderem ir à tarde, vai ser que horas, pastor? 4 horas. Às 4 horas. E amanhã, pastor, amanhã é 5 horas aqui. Amanhã temos uma sessão aqui. Amanhã nós temos sua mensagem aqui Às 5 da tarde. Tá. Então nós vamos nos encontrar hoje à tarde e amanhã também. Tá bom? Mas só avisando que quando terminar aqui a gente vai sair meio rapidamente para ninguém ficar chateado, porque o bom mesmo, você sabe qual é o melhor, né? É a gente ficar ali, conversar, bater papo, almoçar juntos. A gente já tomou café da manhã, né? Estou pensando no almoço já. Ok, muito bem, nós estamos gravando. Quero cumprimentar você que está vendo a gente pela internet. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, que Deus abençoe a sua vida grandemente. Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 17. Mateus 17. Versículos 1, 2, vamos ler até o versículo 7, de 1 a 7. Mateus 17, de 1 a 7. Se alguém precisar de ajuda, as pessoas que estão próximas poderão fazê-lo. E se alguém precisar de uma Bíblia, também, por favor, você pode, com a sua Bíblia, mostrar para quem está do lado. Diz assim a palavra de Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: Esse é meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo essa voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. E aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Até aqui. Esse assunto é assunto para 2 horas de sermão. Mas nós vamos fazer em apenas alguns minutos. Por quê? Porque eu vou destacar o ponto principal. Vai ser bom para você e vai ser bom para mim também, para a nossa meditação. O que é transfiguração? Que mensagem é essa daqui? Bom, o texto já diz. Mas eu queria destacar que a mensagem da transfiguração são 2. Basicamente são 2. A transfiguração trabalha a primeira vinda de Cristo e trabalha a segunda vinda de Cristo. Esse assunto explora basicamente as 2 vindas de Cristo. A Bíblia diz que Jesus tomou consigo 3 discípulos: Pedro, Tiago e João. E Jesus, com esses 3 discípulos, foi a uma montanha. E em cima dessa montanha, Jesus falou para os 3: fiquem aqui. E Jesus subiu um pouquinho mais ali, diante deles, e Jesus se
pôs de pé, parou assim, ficou de pé. E de repente Jesus começou a brilhar. O rosto brilhava, as suas vestes resplandeciam. Jesus se transfigurou, começou a brilhar. E imagina uma cena dessa, uma cena extraordinária. E de repente, enquanto Jesus brilhava, se transfigurava, apareceram duas pessoas, uma de cada lado de Jesus. Era Moisés e Elias, e falavam com Jesus. Enquanto Jesus resplandecia e os dois profetas falavam com Jesus, diz a Bíblia que apareceu uma nuvem luminosa em cima, e do meio dessa nuvem saiu uma voz, e a voz dizia: este aí é meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Quando os discípulos ouviram essa voz, eles desmaiaram, os três caíram, desmaiaram. E aí, quando eles foram despertos, quando Jesus os despertou, Moisés e Elias não estavam mais, e Jesus já não estava mais resplandecendo, tinha acabado. Jesus disse: levantem-se e não tenham medo. Bom, nos dias em que Jesus esteve aqui na terra, havia uma grande confusão sobre a razão pela qual ele estava aqui. Existiam muitas pessoas que não aceitavam a Jesus como o Messias. Outros não entendiam por que ele, sendo o Messias, às vezes não reagia, e às vezes não repreendia, e ficou em silêncio no momento mais crucial, e foi levado para o Calvário sem abrir a boca. Pregaram ele numa cruz e ele não fez nada. Imagina aquela pessoa que sofre bullying, que sofre uma série de insultos e fica em silêncio. Sabe o que as outras dizem? Você é bobo. O pessoal fala: você é bobo, você é um tonto. Por que você não reage? Essa é a visão humana. Jesus, em alguns momentos, ficou em silêncio, não falou nada, e deixou que acontecesse tudo até morrer, até ser sepultado, e aí ele ressuscita. Então, a primeira vinda de Cristo não era compreendida pelas pessoas do seu tempo. Aliás, até hoje, muita gente não entende a razão da primeira vinda de Cristo. Até hoje, há uma confusão sobre isso. Se você parar para discutir o assunto, a famosa natureza de Cristo, quando ele veio aqui, se era uma natureza de Adão antes do pecado ou de Adão depois do pecado. Aquelas famosas frases, ou é pré-lapsariana ou pós-lapsariana. Até hoje tem muitas discussões teológicas sobre isso. Então a transfiguração trabalhava um pouco a ideia de esclarecer para as pessoas quem era Jesus, e apontava para a sua segunda vinda. Mas tem uma coisa aqui que é importante destacar antes da gente falar desse segundo ponto. Jesus, quando foi à transfiguração, levou apenas 3 discípulos. Por que Jesus não levou todos? Os 12. Levou só 3. Será que Jesus gostava mais desses 3 do que dos outros? Não.